Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Sextou, 23 de maio, vamos falar aqui de dois assuntos principais, né? O interesse de clubes da Premier League no jogador Igor Jesus e temos que falar sobre a derrota do Botafogo ontem diante do Capital, né? Vamos tentar aí contextualizar essa derrota, né? Que o Botafogo se classificou com tranquilidade, mas vamos falar, né, combinar aqui que nunca é agradável perder, ainda mais para uma equipe aí de série D, né, muito chato, mas vamos lá, vamos começar falando de Igor Jesus, tá? Notícia fresquinha do GE é que os representantes do nosso Camisa 99 estiveram recentemente na Inglaterra e tem 3 clubes interessados: Nottingham Forest, o Arsenal e o Fulham, tá? Pelo futebol do nosso centroavante. No início do ano, o Nottingham Forest fez uma proposta na casa ali dos 180 milhões de reais. O Botafogo recusou. O próprio Igor Jesus também não demonstrou interesse de ir naquele momento, mas a coisa está se desenhando que dificilmente, né, um jogador hoje em dia não sonha em atuar lá na Inglaterra, né, a maior liga do mundo hoje, a Premier League. Então o Botafogo, além de tudo, tem que se precaver. O que existe de momento são 2 possibilidades, tá? É quase que inevitável falar de uma venda, né, do Igor Jesus, mas existe a possibilidade dele sair na janela do meio do ano, pós-Super Mundial, né? E existiria a possibilidade do Botafogo conseguir ficar com ele até o final do ano, evidentemente que o valor, né, cairia da negociação, né? Então, assim, na melhor das hipóteses, digamos, ficar com o Igor Jesus até dezembro, né, cumpriria aí, por exemplo, a campanha do Botafogo na Libertadores. E por isso o jogo de terça também é tão importante, porque seria um fator a mais aí para segurar o Igor, que já demonstrou em várias entrevistas o desejo, né, de esticar ao máximo, né, esse período dele no Botafogo, nessa passagem dele pelo Botafogo. Jogador super habituado com o clube, se sente muito à vontade, um cara que realmente, se quisesse, já teria saído, né? Mas fez questão de continuar e por isso que é tão importante essa classificação na terça-feira. Então, o Nottingham Forest, que no passado já teve interesse, a gente lembra, no próprio Matheus Nascimento, agora vem forte com uma nova proposta em relação ao Igor Jesus e realmente vai ficar difícil manter o jogador. Por isso que o Botafogo tem que se mexer no mercado, já prevendo, né? Seja no meio do ano, seja no final do ano, uma muito provável saída do nosso craque, né? O Igor, um cara aí que muito identificado com o Botafogo, mas esse é o mundo atual, infelizmente, assim que as coisas acontecem. O Botafogo só negocia a partir de 20 milhões de euros, né? Enfim, isso aí também não deve ser problema. Certamente esses clubes aí vão chegar com propostas grandes, né? Lembrando que a Eagle, né, está necessitando de grana até para resolver a questão lá do Lyon, né? Então, basicamente é isso, beleza? Falei aqui rapidamente do jogo de terça. Os ingressos ontem chegou a marca de 30 mil ingressos vendidos. O setor visitante destinado a Laú já esgotou em pouquíssimos minutos, 15, 20 minutos, esgotou a carga de 2 mil ingressos. Fiquem atentos, quem está indo ao jogo, porque alguns torcedores chilenos já estão marcando em rede social, né, grupos de WhatsApp e tal, combinando de irem em outros setores que são destinados à torcida do Botafogo, na leste superior, na oeste inferior, enfim. Vão existir grupos, obviamente que eles vão ter que ir ali disfarçados, né, sem uniforme da Universidade de Chile, mas estão fazendo isso. Isso comprova o quanto que os torcedores chilenos estão acreditando na classificação. Então vai ser realmente uma verdadeira guerra. Se ontem bateu essa marca de 30 mil, já com 2 setores esgotados, né, então é importante a gente imaginar que teremos um público aí muito próximo dos 40 mil até terça-feira, com as vendas aí continuando, né? Um jogo decisivo, né, e que o nosso adversário jogará pelo empate, né? Jogo realmente decisivo. E aí a gente já faz o link com a partida de ontem.
né? Foi um jogo ruim? Foi um jogo ruim. O resultado pior ainda? Sim. Mas era aquele tipo de jogo que, se pudesse, nem aconteceria, né? Se fosse pelo regulamento antigo da Copa do Brasil, né? Já matou já no 4-0 na primeira partida. Então o Botafogo foi de uma forma ali até preguiçosa, né? Cumprir essa ida a Brasília. Poucos titulares foram. O time inicial só tinha o Alex Telles de titular, né? Por mim, nem o Alex Telles teria entrado nessa partida para não arriscar, né, uma lesão. E era a grande oportunidade dos caras que hoje são reservas, né, mostrarem serviço. Além de Matheus Ponte, né, o time começou com Léo Link, Matheus Ponte, Newton Serafim, o Telles que eu falei, Danilo Barbosa, Patrick de Paula, o Natan Fernandes, Cauã Lindes, Santi Rodrigues e Elias Manuel. O Santi Rodrigues, acho que foi quem melhor aproveitou. A gente começou a ver ali uma centelha do que a gente via nos vídeos do Santi Rodrigues jogando lá na Major League Soccer, né? Buscando algumas jogadas e tal, mas ainda assim, né, num verdadeiro marasmo ali de ideias do time, né? Equipe muito pouco competitiva. Isso foi abordado na coletiva pós-jogo pelo Renato Paiva, né, dizendo que não faltou coragem. O que está faltando é ritmo de jogo para esses caras. Esses caras tiveram a oportunidade e a gente pode dizer que realmente praticamente ninguém aproveitou. Ninguém gerou aquela dúvida, né, aquela pulguinha atrás da orelha do Paiva de tipo assim, tenho condições hoje de ser um titular ou de ser um jogador importante no elenco. Realmente, os jogadores, de um modo geral, foram mal. Depois o Raul entrou logo no início por causa da lesão do Léo Link, né? Entrou depois o Vitinho, outro titular, Jefinho, Juan Cruz, o Cauê. Esses foram os jogadores que atuaram ontem. Então, assim, um jogo, eu fico com pena, não sei se a palavra é essa, mas chateado, porque Brasília é um dos grandes centros de torcida do Botafogo. Então aquele torcedor de Brasília fica carente de Botafogo, né, querendo ir ver um jogo, aí vai na partida, né, obviamente que sabia que ia ser uma equipe toda alternativa, né, praticamente toda alternativa, e vê um jogo muito ruim do Botafogo e ainda vê uma derrota para a equipe lá de Brasília, né? Então isso é desestimulante, né? A gente vê crianças, enfim, que moram longe do Rio de Janeiro e tem essas poucas oportunidades de ver o Botafogo por lá, né? Botafogo que acho que da última vez enfrentou o Grêmio, se não me engano, acho que foi a última partida que tínhamos feito lá no Mané Garrincha e também não vencemos, né? Então o Botafogo já há um tempo sem vencer lá na nossa capital federal. Então realmente foi um jogo assim para cumprir tabela, né? O Botafogo até usou as redes sociais para postar, né, que o resultado final agregado foi um 4-1, de fato foi um 4-1, mas é mais uma derrota no ano, né? Querendo ou não, para aquelas estatísticas que a gente está sempre falando, né? O Botafogo já ultrapassou agora até com sobras o número de derrotas em 2024 e não chegamos nem na metade do ano. Então é chato, né? Mas por isso que é importante contextualizar. A nossa decisão é na terça-feira, né? De repente era melhor o Renato Paiva nem ter ido, né? Nem ter ido. Mandava o Caçapa no lugar, porque o Botafogo caracterizou muito de que era um jogo chato, enfadonho e tal. E os jogadores parece que atuaram também dessa maneira, com pouco interesse, desentrosados, né? E faltando aquele punch de quem quer mostrar algum serviço. Era uma oportunidade e foi desperdiçada. E agora a gente fica naturalmente questionando o elenco do Botafogo. Por isso que eu quero ouvir a sua opinião, comentar aí embaixo. Dá para a gente considerar que o elenco do Botafogo é um bom elenco? Eu acho que não. Acho que por ontem ficou nítido de que o Botafogo precisa não só se reforçar em termos de time titular, mas também rever o seu elenco como um todo. Todos curiosos para ver o próprio Elias Manuel jogando. O Juan Cruz tem tido chances na equipe titular, mas a gente vê que também ele está longe de ser um Igor Jesus. Então, numa eventual saída do Igor Jesus, o Botafogo vai precisar sim contratar. O Mastriani está lesionado, né? E também a gente sabe que não é um jogador para ser titular do Botafogo. Então, são várias questões aí, né, em jogo e que esse jogo de ontem sirva de alerta para o próprio scout do Botafogo, para a própria direção do Botafogo, para a gente ver que muita coisa precisa ser feita para essa evolução. Beleza, galera?
deixe seu like, faça seu comentário, é importante para o YouTube entender que é um conteúdo de qualidade e apresentar para mais irmãos de camisa botafoguenses. Ótima sexta-feira a todos, tamo junto. Terça-feira é guerra.